da relação entre Lula e Alcolumbre, porque Lula está apostando as fichas que vai conseguir mudar o projeto antifacção no Senado Federal. Mas uma reportagem hoje da imprensa nacional apontou a tensão entre o governo Lula e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que chegou ao limite por causa da escolha do novo ministro do Supremo Tribunal Federal. Segundo relatos, Alcolumbre recusou até atender ligações do líder do governo, Jacques Wagner, e teria dito que para apagarem seu número de celular. Rapaz, o pobre do Jacques Wagner também está numa fase que eu vou te contar, viu? O estopim foi a reunião entre Lula e Rodrigo Pacheco no Planalto. Lula tentou convencer Pacheco a disputar, o senador Rodrigo Pacheco, né? Senador Rodrigo Pacheco, vale destacar. Lula tentou convencer Pacheco a disputar o governo de Minas Gerais para destravar a indicação de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal, mas ouviu que o senador quer deixar a vida pública após o mandato. Vamos resumir aqui rapidamente para vocês comentarem. Davi Alcolumbre quer um senador na vaga de Luiz Roberto Barroso. Esse senador seria Rodrigo Pacheco, que é ex-presidente do Senado e também ajudaria, segundo na visão de alguns senadores, inclusive Davi Alcolumbre, a equilibrar um pouquinho a relação de forças, ou pelo menos acalmar, tranquilizar os senadores, porque muitos estão se queixando do excesso de interferência do Supremo Tribunal Federal no Congresso Nacional. Aí, só que Lula já tinha assumido um compromisso com Jorge Messias, que é aquele Messias, aquele antigo, da ligação com Dilma e tudo mais. E aí estaria oferecendo a disputa, o apoio do governo federal para que Pacheco dispute o governo de Minas Gerais. Mas Pacheco não quer, ele quer sair da vida política, segundo ele está dizendo. E além disso, o partido dele, que eu não lembro qual é agora, mas já tem... do Podemos, eu acho, ainda não, né? Eu acho que é o Podemos. Não sei, eu sei que o grupo político dele lá de Minas Gerais já tem o vice-governador de Minas Gerais, que vai ser o próximo candidato do grupo ao governo, ou seja, ele não quer atropelar o rapaz que está na fila lá para ser o candidato ao governo. E aí, o que é que vocês acham? Davi tá achando ótimo isso aí. Ele tá fazendo jogo de cena. Ele é parceiro, sabe, é do mesmo grupo de Pacheco. Pacheco o sucedeu, né? Depois ele sucedeu o Pacheco, eles são do mesmo grupo. Inclusive, então, muita gente fala que Rodrigo Pacheco era o presidente, mas quem mandava era do Alcolumbre e tal. Aí, por que eu acho que ele está fazendo jogo de cena? Porque quanto mais dívida o presidente Lula tem com o Alcolumbre, mais espaço, orçamento ele tem no governo Lula. Então, assim, para ele é muito bom. Agora, ele vai ter que fazer também um jogo de cena interno, né, para os seus... pro seu grupo. Até porque a União, né, que é o partido dele, não é isso? Não, Pacheco é PSD. Não, Alcolumbre. Alcolumbre é União Brasil. Então, né? A União Brasil está desembarcando do governo. Isso. Né? Então, de certa forma, ele tem que mostrar essa posição. Não, mas aí tem um detalhe, Alcolumbre tem 2 ministérios dele. Sim. E União Brasil tem mais 2, né, do União Brasil. Então tem os ministros de Alcolumbre, né? Você vê o poder de um presidente do Senado. Então, o que é que acontece? Alcolumbre, ele vai dar o truco, sabe? Então, se Lula, por exemplo, vetar nós temos 2 coisas aí que podem acontecer. Uma é Alcolumbre trabalhar para não aprovar o Messias, certo? Ele pode fazer um trabalho. Se ele trabalhar, o Messias não é aprovado, certo? Mas nunca aconteceu. Gente, sempre tem uma primeira vez. Sempre tem uma primeira vez. Sempre tem uma primeira vez. Segundo, se Lula vetar essa lei que antigamente chamava de antifacção, como é o nome novo, Dinato? Organizações ultraviolentas. Parece um negócio ultravioleta. Para fazer um título com essa cara, os caras podiam... Então, assim, falta senso de marketing aí nesse negócio. Então, se ele veta, se o presidente Lula vetar, então é chamada uma sessão congressual para votar o veto, né? E se esse veto, aí o veto pode ser mantido ou derrubado. Com certeza, né? Pela ampla votação na Câmara dos Deputados, né? E também deverá seguir, porque os deputados pertencem a partidos e os senadores também pertencem a partidos, né? Eu não tenho dúvida que o projeto será também aprovado no Senado. Então é chamada, caso seja vetado, é chamado a sessão congressual, né? E será votado, e aí se o Congresso definir, derrubar, a lei passa a vigorar, mesmo sem a sanção presidencial. Para colocar mais lenha na fogueira nessa relação entre Lula e Davi Alcolumbre, porque o portal da 96 repercutiu uma denúncia do Estadão sobre o escândalo dos descontos ilegais do INSS. A reportagem revela que Jorge Messias, possível indicado de Lula ao STF,
ignorou um alerta interno da própria Advocacia Geral da União, que já citava o sindicato onde atua o irmão do presidente da República, o Frei Chico. Na verdade, ele é vice-presidente do sindicato. Entre os suspeitos de aplicar descontos irregulares em aposentados, o sindicato ligado ao irmão de Lula apareceu no primeiro levantamento de suspeitas, mas só agora entrou na ação da AGU, ou seja, bastante tempo depois que toda a farra do INSS já foi descortinada aí, né, por parte da imprensa, que pede o bloqueio aí de 3 bilhões de 12 entidades investigadas. A AGU, que é dirigida por Jorge Messias, afirma que só agiu quando surgiram provas mais fortes da Polícia Federal e da Controladoria Geral da União. Enquanto isso, a oposição quer saber por que o sindicato ligado ao irmão do presidente não foi alvo das primeiras medidas, mesmo já aparecendo nos alertas internos. Esse assunto dominou muito a reunião da CPM do INSS ontem. Você acha que isso não tem a ver com a indicação do Senado? Com certeza. Tem total a ver. Porque se a gente está falando aqui, tá, gente, de uma exposição que sustenta a narrativa de que o Messias age para proteger os interesses do presidente. E que, se for indicado para o Supremo Tribunal Federal, vai continuar com essa postura. Aí é uma questão lógica. Se o Pacheco for indicado, o Pacheco é aprovado com votos do PL e do PT. Com grande facilidade. Muito. Com votos do PL e do PT. Mas o Messias vai ter só os votos do PT. Os votos do PL ele não terá. Deixa eu fazer uma pergunta a você, que você é especialista em Supremo, né? O Supremo Bina, né? Todos nós sabemos que essa decisão não só é do presidente e do Senado, né? Os membros do Supremo, eles também interferem, eles também têm os seus preferidos. Entre Pacheco e o Messias, na sua avaliação em relação aos ministros do Supremo. Porque a influência, a influência também da corte. Eles preferem Pacheco. Pacheco. Tanto é. Até porque Pacheco é um colegão deles, né? Já foi pra posse. Isso mesmo. A gente tem que. É uma pessoa de casa. A gente tem que ver. Por exemplo, o Messias, mal comparando nesse momento, mal comparando mesmo, seria como um Luiz Fux com relação aos ministros. Nem tanto, porque. Por que eu cito o Fux? Porque o Fux hoje é um ministro que não participa das articulações políticas que os demais promovem, liderados por Gilmar Mendes, Moraes e Flávio Dino. Sim. E também Cristiano Zanin. O Pacheco já tem uma relação com esses ministros. É bom lembrar que o Gilmar Mendes chegou a advogar em favor de Pacheco, publicamente, assim, dizendo que, e não foi qualquer ministro, foi o decano da corte falando, quando tem esses assuntos que fica muito ruim um presidente dizer, escalam o decano, e aí o Gilmar foi a público defender o Pacheco. É bom também ver em que medida essa história do Lula ficar colocando pessoas da confiança dele não está começando a também irritar o Supremo. Isso. Porque o Supremo, se eles sentirem que você tá achando que isso aqui é seu? Isso. Aí, ali, tá achando que aqui também tá achando, não, né? Você tá achando que isso aqui é seu? Aí o nó ali também vira.